Na segunda fase do processo de consulta pública sobre a reforma do sistema político do território, a beira-se do fim, sem que grandes mudanças se façam anunciadas. A expansão moderada do número de deputados eleitos por via direta e por via indireta parece ser consensual junto de uma grande parte da população da RAEM e poucas são as vozes que se erguem contra a aparente falta de ousadia das propostas sobre a mesa. É do futuro do sistema político do território que vamos falar durante a próxima meia hora. José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau e deputado à Assembleia Legislativa, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado, Dr. Pereira Coutinho, por ter aceito este convite. Ele foi dirigido pelo TDM. Esta proposta de alargamento do número de deputados da Assembleia Legislativa, eleitos quer pela via direta, quer pela via indireta, a outra proposta inerente do alargamento do número de membros da Comissão Eleitoral que elege o chefe do Executivo, são suficientemente ousadas numa altura em que, se olharmos aqui para o que está a acontecer aqui ao lado em Hong Kong, já há uma data marcada para a eleição do chefe do Executivo por via direta. Bem, vejamos o seguinte, vejamos o historial. Já em 2005 que a população de Macau vinha reclamando para mais lugares pela via direta na Assembleia Legislativa e que o colégio eleitoral pudesse ser aumentado para a eleição do chefe executivo. O governo sempre veio a dizer, até ainda recentemente, de que não havia um consenso na sociedade sobre se deveria fazer a reforma política. Ora, e depois temos que ver a lei básica. A lei básica é clara nesse sentido de que, tanto no anexo 1 como no anexo 2, de que em 2009 já se poderia fazer essas reformas políticas fundamentais para o desenvolvimento de Macau e para que Macau seja realmente uma cidade internacional justa e que todos os cidadãos sejam de facto iguais. O governo atrasou, manifestamente está muito atrasado, porque nós, desde 2005 até 2009, praticamente vínhamos alertando da necessidade de alterar as leis eleitorais. O facto é que o governo não cumpriu com a lei básica, porque no anexo 1 e no anexo 2, em 2009, podiam ser alterados. O governo não fez o trabalho de casa de escutar a população e o facto é que somente em 2011, quando houve, em 2009, na sequência das eleições de 2009, em que várias listas para a Assembleia Legislativa reclamavam a alteração das leis eleitorais, o governo começou a dar passos dos tímidos. Ou seja, mesmo assim, em 2011, nada foi feito. Praticamente nada foi feito. Somente em 2012 é que, de repente, o chefe executivo avança com uma declaração política de que havia necessidade de serem alteradas as leis eleitorais. Portanto, isto tudo é feito um pouco em cima do joelho, porque as eleições estão já à porta no próximo ano e é necessário ouvir as pessoas. Veja-se, por exemplo, que o documento de consulta sobre o desenvolvimento do sistema político tem 5 passos. Aliás, esses 5 passos são desnecessários, porque ao abrigo da lei básica, tudo pode ser feito por iniciativa da RAEM. E depois há uma coisa mais grave, que é o seguinte, porque nos 5 passos, nos primeiros passos em que se dizem se não é necessário proceder à reforma política, o facto é que se procedeu de imediato à auscultação sobre essa matéria. E depois, no segundo passo, em que aqui se diz muito taxativamente o que é preciso ser feito, vejamos aqui no segundo passo, o facto é que o governo saiu já com um livro baseando nas opiniões de 2.600 e tal pessoas, de que já haveria uma posição preponderante e um acordo consensual na sociedade de que toda a gente queria 2 mais 2, 1 mais 1. Quando o segundo passo era, de facto, saber quais eram as opiniões da sociedade sobre qual a forma para serem alteradas as leis eleitorais do chefe executivo da Assembleia Legislativa. Ou seja, o governo, em vez de encaminhar o processo, o governo saiu cá para fora já com uma proposta feita nos bastidores. Eu devo dizer que essas 2.600 pessoas que foram ouvidas na primeira fase da consulta foi uma consulta
deficiente, porque nela constam opiniões de trabalhadores não residentes e mesmo de estrangeiros com o bilhete de identidade não residente em Macau. Ou seja, com base de um universo de 560 mil pessoas em Macau, chegou-se à conclusão que a posição preponderante, baseada em 2.600 pessoas, era, de facto, esta última posição que o governo praticamente já há mais nada a fazer, porque, de facto, o governo não retrocede. E eu gostaria daqui levantar a opinião do Sr. Primeiro-Ministro chinês, que disse várias vezes que a democratização do sistema é fundamental para que a sociedade possa avançar, sob pena de poder aparecer uma segunda revolução cultural. E mais ainda recentemente, o Sr. Primeiro-Ministro chinês disse muito claramente que o Partido Comunista Chinês poderá ser posto em causa por causa da corrupção. E essas mensagens que o Sr. Primeiro-Ministro chinês são muito extensivas a Macau, porque aquilo que acontece cá em Macau é mais ou menos idêntico àquilo que acontece na mesma medida dentro da República da China. Só difere em termos de quantidade. É evidente que nós estamos a lidar com 1,4 bilhões de pessoas e em Macau temos um universo de 560 mil pessoas. Portanto, eu devo dizer que, de facto, esta posição de 2 mais 2, 1 mais 1, é um retrocesso no processo democrático. Se fizer um referendo, se for perguntar de uma forma honesta e leal às pessoas, vai verificar que a maior parte das pessoas, e posso dizer isso de uma forma muito aberta e confiante, de que a maioria da população só quer o aumento de lugares para a via direta e quer eliminar os deputados nomeados, porque isto tem a ver com a legitimidade, tem a ver com o direito de escolha das pessoas, tem a ver com o facto de que a quem assumem as responsabilidades os vários tipos de processos de eleição dos deputados à Assembleia Legislativa. Porque os deputados eleitos têm que prestar contas ao fim de 4 anos à população. Estão sujeitos ao escrutínio. Têm que prestar contas ao fim de 4 anos à população. Estão sujeitos ao escrutínio, ao voto popular. Enquanto que os deputados nomeados e eleitos pela via indireta respondem diretamente para o processo para o qual foram eleitos. A seu ver, neste momento, qual é que seria, então, a reforma que melhor serve os interesses de Macau, tendo em conta que Macau não é uma cidade, neste momento, com problemas económicos, por exemplo, a taxa de desemprego é quase irrisória e tem-se mantido constante ao longo dos últimos anos. Talvez o grande problema que Macau enfrente é o aumento do custo de vida e o aumento da inflação. Neste momento, qual seria a proposta mais aconselhada para que Macau caminhasse verdadeiramente rumo a uma democratização do sistema? Veja que em Macau existe uma contradição muito clara. Num reinado de tanta fartura financeira, por que as pessoas ainda continuam a criticar? Veja-se que, neste momento, o governo continua a utilizar os cheques pecuniários e vai ser distribuído já agora, no próximo mês, 7.000 patacas. Não deveria acontecer, porque num reinado de tanta fartura, em que há dinheiro para tudo, as pessoas deviam sentir-se felizes, as pessoas deveriam achar que tudo estava bem. Mas isto não está bem, porque, de facto, o governo não é responsável minimamente à população de Macau. E é assim que acontece. Quando há muito dinheiro, há tendência para desvios. E os desvios, quando são extremos, misturados com o abuso de poder, desembocam na corrupção. E é aqui que está o núcleo central da questão. As pessoas manifestam, as pessoas reclamam, porque, de facto, o governo não está a introduzir políticas para resolver os problemas diários da população. E é isto que está a acontecer. Ou seja, no universo de cerca de 30 mil funcionários da função, em que há realmente tanta gente e o resultado final da apresentação, ou seja, de serviços públicos de qualidade, não corresponde às expectativas e às necessidades que a população exige de resolver os problemas diários. Isto significa, de facto, um déficit, como conclusão, um déficit na fiscalização da ação governativa por parte da AEL. E por que isto é assim? Porque, de facto,
há falta de deputados eleitos pela via direta. Os deputados nomeados e os deputados indiretos têm a função específica derivado do facto e da forma como eles são eleitos. Enquanto não aumentar mais deputados eleitos pela via direta, vai continuar a haver grandes problemas na sociedade. Porque o próprio chefe executivo, veja-se que este tem agora uma nova postura de ouvir mais vezes o colégio eleitoral composto por 300 pessoas. Isto significa o quê? Significa dizer indiretamente que está a aplicar as políticas e nos termos legais, correto, sobre como governar Macau. Mas imagine-se que o colégio eleitoral fosse de 2.000 pessoas. Já seria diferente as políticas a serem introduzidas na sociedade e de certeza absoluta que a forma de concretização e o método de resolução seria diferente. Representar 300 pessoas é uma forma, representar 2.000 pessoas já é outra. Falava nos trabalhadores do erário público que durante estes últimos anos foram, de certa forma, esquecidos pela administração. Estiveram uma série de anos sem receberem aumentos, os trabalhadores, como gosta de lhes chamar, da linha da frente. Mas ainda assim, mesmo dentro deste grupo, que é um grupo com algum peso na dinâmica da sociedade do território, parece perdurar um certo consenso em relação à fórmula desta reforma política. Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque, por exemplo, não é, como agora todas as pessoas andam a reivindicar um assento pela via indireta na Assembleia Legislativa, é porque, de facto, na Assembleia Legislativa não há um representante da função pública. Não há um representante do setor religioso representado por um leigo. Não há um representante das senhoras. Não há um representante dos engenheiros. Não há um representante dos arquitetos e por aí fora. Portanto, em Macau, com 5.000 e tal associações e com tanta disparidade dos setores profissionais, será que é por essa via indireta que nós conseguiremos atingir os desideratos, nomeadamente a justiça nas nossas reivindicações? Não, eu acho que não é. Eu acho que toda esta reforma política passa pela democratização do sistema. Veja-se que a legitimidade, a liberdade de escolha é um exercício de cidadania das pessoas. Isto, quem é que tem o direito de negar o direito das pessoas elegerem e serem eleitos na Assembleia Legislativa e no Colégio Eleitoral? Está previsto no artigo 26 da Lei Básica. Quem é que tem o direito de dizer que no processo de eleição, só para a eleição dos lugares pela via direta é que há corrupção eleitoral? Existe corrupção eleitoral em todo o mundo no processo eleitoral. Mas se o Sr. Marco for fazer uma investigação jornalística sobre o processo de eleição dos lugares pela via indireta e nomeados, vai ver a forma como se trafica influências, a forma como se degladiam nos bastidores, na sombra da escuridão, a forma como no final o chefe executivo intervém para pôr mais serenidade e como ele depois decide quem é que vai ser eleito pela via indireta, quem é que vai ser nomeado. Tudo isto se ocorre sem a população saber, sem a população notar. Já alguém fez essa investigação jornalística e eu sugiro que faça. Está-se a educar os jovens para um mau caminho. O caminho de traficar influências, o caminho de ensinar como ganhar influência, como ganhar mais poder, como sobreviver na sociedade por métodos em que ferem o núcleo central da ética, o núcleo dos valores tradicionais de honestidade e de lealdade. É mau porque, de facto, nós estamos a formar uma geração para o futuro em que tudo o que é esquerdo, o que é mau, é uma forma, desde que se consiga atingir os objetivos por métodos mais prejudiciais que sejam. Um dos argumentos de quem defende esta proposta do alargamento do número de deputados, 2 deputados pela via direta, 2 pela via indireta, e para quem, de certa forma, se opõe ao sufrágio universal na eleição do chefe do Executivo, é o argumento de que esta ideia de sufrágio universal não está presente na lei básica. Este não é um argumento válido. Sabe, este não é um argumento, porque logo no início se transicionou o sufrágio universal, que deveria e pode, ao abrigo da lei básica, ser atingido. Transicionou-se o sufrágio universal, dando costas, dando poderes para o governo
avançar com propostas desta natureza. No fundo, o núcleo central são os senhores do poder, uma pequena minoria que quer controlar o poder em Macau, que quer continuar a influenciar as decisões governativas para continuar a manter a sua influência e os seus interesses particulares. Essa que é a questão fundamental. E depois alegam que a população é analfabeta, que a população não está educada para a democracia, que a população não sabe eleger as pessoas. Isto é um falso problema. O problema central está numa educação contínua, numa educação cívica e política dos jovens. Neste momento, digo com toda a franqueza, Marco, que nas universidades e mesmo nas escolas secundárias não se discute artigo a artigo a lei básica. Há um ensino de abrir a cabeça e meter a lei básica dentro do crânio. Não é esta forma. Não há discussão de ideias, não há discussão de artigo a artigo da lei básica. E estamos a formar um conjunto de jovens que depois vão aprender as lições da sociedade. Isto seria diferente se na altura em que se discutiu a declaração conjunta, em que se discutiu a transição, a administração portuguesa tivesse deixado outro tipo de raízes. Falo, por exemplo, do que acontece em Hong Kong, se em Macau tivessem sido deixadas ou tivesse sido equacionada a possibilidade da existência de partidos políticos. Veja que, na altura, na administração portuguesa, também não convinha haver tanta liberdade e democracia, porque isto dificultava a governação política e administrativa do governo português. Mas, redondamente, sim, o governo português falhou, por exemplo, na implementação da lei sindical e negociação coletiva. Falhou na democratização dos partidos. Neste momento, nós temos associações que, na prática, funcionam como partidos políticos. Por que em Hong Kong tem partidos políticos e que, neste momento, fazem parte do governo, que assistem ao chefe executivo de Hong Kong na adoção de políticas? Por que em Macau não pode? Macau pode e está a funcionar. Neste momento, nós temos membros das associações tradicionais que estão no Conselho Executivo, temos pessoas influentes que, através das suas associações, participam nas políticas governativas. Estou a dizer a Associação Comercial de Macau. Veja-se que na Comissão para a Avaliação das Remunerações dos Funcionários Públicos existem representantes da AGOM e da Associação Comercial de Macau a intervirem para o governo tomar uma decisão. Essas matérias todas são, de facto, importantíssimas. Poderiam ter sido feitas no passado, na época da administração, porque não foram feitas. Agora temos que recuperar o terreno. Que outras possibilidades é que não foram discutidas no âmbito desta reforma, deste processo de consulta, tendo em vista a reforma do sistema político do território? Porque a determinada altura parece que a questão se cingiu à eleição do chefe do Executivo e à eleição para a Assembleia Legislativa. Havia outras possibilidades que deveriam ser equacionadas? Olha, havia toda uma série de leque de situações para a democratização do sistema, mas acho que o cerne da questão está na Assembleia Legislativa. Veja-se que o déficit da fiscalização da Assembleia Legislativa resultou num processo contínuo de corrupção de um alto membro do governo, que é o Almanon, que não fosse a intervenção estrangeira, nomeadamente a Inglaterra, na altura em que se estava a combater o terrorismo, este caso nunca seria despoletado. Se me perguntar se aquilo nasceu no ano 2006, eu diria não. Veja o acórdão do Tribunal de Última Instância e está lá taxativamente escrito que ele começou a corromper-se e a abusar do poder já em 2001. Na sociedade já se dizia em boca aberta segredos públicos de que ele era corrompido pelos empresários influentes. E por que se deixou arrestar até 2006? Ele é a ponta de um enorme iceberg de funcionários públicos que sistematicamente abusam do poder. E veja-se que na Assembleia, naquela altura, um reduzido número de deputados vinham denunciando, incluindo eu, o abuso de poder por parte de altas autoridades de Macau. E o governo o que fez? Limitou-se a esconder, limitou-se a fechar os olhos, até que, pronto, despoltou o caso e
e em 2007 houve uma grande manifestação que resultou em disparos de fogo real. Veja-se que a compensação pecuniária nasceu devido às manifestações de 1 de maio. E é sempre assim que isto acontece, que o governo, em vésperas de 1 de maio, divulga a compensação pecuniária. A compensação pecuniária é, de facto, a manifestação da preguiça, a manifestação da incompetência de um governo que só sabe distribuir cheques porque não tem a coragem de enfrentar os senhores do poder em Macau. Falava no 1 de maio, o 1 de maio está aí à porta. Este ano foi um ano com algumas novidades para os trabalhadores da função pública. Receberam finalmente um aumento que acabou, de certa forma, por ser menos ousado do que aquilo que a TFPM defendia. A TFPM vai sair à rua neste 1º de maio? Eu faço aqui um apelo a toda a população portuguesa, macaense e chinesa que vá à rua no dia 1 de maio, porque todos nós vamos à rua. É a altura de ir para a rua por uma questão muito clara. O governo tem 2 bitolas. Veja a questão dos retroativos. Há retroativos para os membros do Conselho Executivo extensivos aos membros que entraram para o Conselho Executivo desde o estabelecimento da RAE. Para eles, pode-se retroagir 10 anos. Mas não há retroativos para os 4 meses da culpa do governo que atrasou no processo de apresentação da proposta de atualização salarial, quando no ano passado já o chefe executivo havia dito em novembro que teria se atualizar os salários da função pública. Ou seja, desde novembro o governo nada fez. Atrasou até ao mês de fevereiro, março. Depois tentou maquilhar com uma comissão dizendo que este assunto estava entregue a esta comissão para debater. A comissão também nada fez. E depois, por pressão dos senhores do poder, que eu tinha dito já no passado que estão naquela comissão para avaliação das remunerações dos funcionários públicos, que até hoje não percebi como é que estão lá eles, mas está uma coisa boa, porque os representantes das associações só estão lá por 2 anos. Vamos ver, Marco, se essa limite temporal para os representantes da função pública nas comissões também são extensivas para a Comissão de Desenvolvimento dos Terrenos, cujos membros estão lá como vitalícios. Mas, voltando outra vez a essa questão, de facto, o governo tem 2 bitolas. O governo, por exemplo, na atualização salarial para os funcionários com cargos de chefia e direção, retroagiu 3 anos, de 2007 até 2009. Mas para os coitadinhos dos trabalhadores da função pública que necessitam desse pequeno aumento desde janeiro do corrente ano até abril, não pode. Para eles, não pode. Isto quer dizer que a TFM vai sair à rua? Ou vai. A TFM, vamos ter uma conferência de imprensa já na segunda-feira, vamos ter uma conferência sobre a reforma política. Avanço já aqui em primeira mão para si que mais de 10 mil pessoas opinaram para a ATFM que querem somente o aumento de 4 lugares para a Assembleia Legislativa, cortando 4 nomeados. Portanto, esta é uma novidade que estou a dar. Vamos também, na terça-feira, aliás, na segunda temos um plenário, na terça-feira. Devo dizer aqui que ontem aconteceu um caso caricato, o sistema informático do Estado parou para a inserção de dados para as pessoas que queriam opinar mais 4, menos 4. Telefonamos mais de 20 vezes para tentar desbloquear essa questão, porque só recebiam as opiniões daqueles que opinavam 2 mais 2. Todos aqueles que quisessem opinar 4, menos 4, não podiam fazê-lo no espaço de 8 horas, que aconteceu ontem, das 2 da tarde até às 7 da noite. Isto é só uma pequena informação para si, como o governo, nos bastidores, complica a vida das pessoas. Mas eu acho que vale a pena ir para a rua, porque, de facto, os cheques pecuniários são um anestésico ao sofrimento das pessoas, não resolvem os problemas. A continuar assim, a sociedade vai continuar a ser pior, porque as pessoas não são responsáveis, não há aquilo que os ingleses dizem, accountability, não há
aquilo que nós estamos a exigir para que mais escândalos não apareçam, que é o sistema de whistleblower, na qual os funcionários públicos podem denunciar. Veja, se existisse esse sistema de whistleblower, como existe no Canadá e na Inglaterra, o Jaime Carrion e o Shannon Kidd, que prestaram declarações ainda recentemente no tribunal e que disseram que tinham que seguir instruções, mas que eles, no íntimo do seu consciente, sabiam que o homem não estava a prevaricar, sabia que ele estava a cometer injustiças, pelo menos, podiam, com base nesse sistema de imunidade, com base de um sistema em que podia proteger a tigela de arroz, ou seja, o seu emprego, vir cá fora denunciar. Neste momento, qualquer funcionário que na função pública tem conhecimento, mesmo de uma ilegalidade, tem medo de falar. Há uma cultura de medo, há uma cultura de represálias. A primeira coisa que o governo faz é realmente correr com ele na rua. Porque, de facto, em Macau, os despedimentos com essa injusta causa são facílimos. Não há negociação coletiva, não há lei sindical e, portanto, ele está atirado no deserto. E se isto continuar assim, não estou a falar só da função pública, estou a falar do setor privado também. É preciso urgentemente rever a lei laboral. Independentemente do número de deputados diretos que vierem a ser optados ou escolhidos pelo Governo em termos de aumento na Assembleia Legislativa, sejam 2 ou sejam 4, como parece ser a sua proposta, com mais 2 deputados torna-se mais fácil eleger um segundo homem pelas suas listas para a Assembleia Legislativa? Não vai ser fácil, porque, sabe, em Macau, como muita gente bem diz, a eleição direta é de alguma forma viciada por jantares, por aliciação, por subsídios que o governo dá a algumas subsídios elevados, na ordem, estou a falar na ordem de centenas de milhões por ano, que ao longo dos últimos 10 anos vem recebendo. E que isto constitui mais uma valia para poder eleger um deputado eleito pela via direta. Sabe que, como nós temos uma educação cívica e política algo fraca junto da comunidade jovem, muitas vezes esses subsídios constitui uma forma positiva e é nesse sentido que muitos deputados eleitos pela via direta investem fortunas nas eleições para a Assembleia Legislativa. São centenas de milhões de patacas que são gastas em cada eleição para poder garantir 2 lugares. Eu acho que, em todo caso, há evolução de que cada vez mais a população de Macau está consciente e sabe votar no momento certo. Ou seja, há pessoas que vão jantar, vão comer, recebem subsídios, mas no momento de entrar no lugar para votar, eles sabem votar de acordo com a sua consciência. É um processo moroso, é um processo que cabe a todos nós lutar para eliminar os deputados nomeados a um longo prazo. Por isso é que nós vimos pedindo, desde 2005, uma calendarização para o voto universal. Não estamos a pedir o voto imediato para que todos os 29 sejam eleitos pela via direta. Não estamos a dizer isso. Estamos a dizer que haja uma calendarização, um processo como em Hong Kong tem. Em 2017, o chefe executivo vai ser eleito e agora eles estão a lutar para que em 2019 os deputados sejam todos eleitos por sufrágio universal. E em Macau? Em Macau continua tudo na mesma, e volto a repetir, porque são os senhores do poder, os senhores que roubaram os terrenos da população de Macau. Veja-se que centenas de terrenos foram transicionados por ajuste direto. Só 2 é que foram por concurso público. E mesmo esses 2, até hoje não foram pagos prémios e não estão a ser desenvolvidos de acordo com as promessas que foram feitas. São estes senhores do poder que querem continuar por todas as formas, manter a sua influência, manter os seus interesses intocáveis para que, de facto, os seus satélites também consigam sobreviver em Macau. Será candidato a um terceiro mandato? As eleições ainda estão a mais de um ano de distância, mas já se começa a falar em candidaturas. Teremos Pereira Coutinho a concorrer a um terceiro mandato na Assembleia? Eu já sempre estive num processo contínuo de diálogo com a doutora Rita Santos e os corpos gerentes da ATFM, de que o meu lugar está
está à disposição de todos aqueles que acham que possam contribuir para o desenvolvimento político e social de Macau. Temos discutido continuamente, não estamos preocupados com isto, queremos mais uma voz na Assembleia Legislativa, da mesma forma como nós temos trabalhado na Assembleia Legislativa a tempo inteiro, queremos deputados a tempo inteiro na Assembleia Legislativa, queremos pessoas que sejam independentes, não só mentalmente, como financeiramente, para poder trabalhar em nome da população de Macau. Não estamos... um deputado, quando está na Assembleia, representa todos os cidadãos de Macau. Eu, como português na Assembleia Legislativa, não defendo só a comunidade portuguesa e macaense, defendo todos os interesses de toda a população de Macau. E é para isto que nós estamos a trabalhar no nosso dia a dia, para demonstrar que é esse o caminho que é necessário para a futura Assembleia Legislativa. Mas não é um processo fácil, como estou a dizer, atrapalha-se o processo do indireto. Sabe que o Barack Obama foi eleito por um processo indireto, mas o processo indireto das quais os 300 e tal representantes elegeram o Barack Obama é um processo democrático, é um processo interno em que esses representantes são legítimos representantes e que depois, finalmente, vão eleger o Presidente da República dos Estados Unidos. Em Macau é totalmente diferente. É um processo obscuro, em que não tem legitimidade, as pessoas votam em que os sócios nem são ouvidos. Tudo isto tem que alterar, sob pena de o processo todo estar viciado. O facto desta questão da sua eventual candidatura estar ainda em debate no seio da TFPM quer dizer que o Dr. Pereira Coutinho pode abrir caminho a uma nova liderança, a uma nova candidatura? Doutora Rita Santos foi a sua número 2 em 2009. Falava-se na altura que por uma questão de estratégia poderia ser colocada como... Veja, não é fácil substituir-me na Assembleia Legislativa. Não é fácil. Por uma questão temporal. É preciso ter disponibilidade temporal. É preciso sacrificar os tempos livres. É preciso sacrificar a família. É preciso ter coragem. É preciso demonstrar honestidade e lealdade para as pessoas que votaram na minha pessoa. Faço o exame todos os 4 anos e no dia, por exemplo, em que as pessoas não me votarem, saio de cabeça erguida, de missão cumprida. Mas gostaríamos de ter mais uma voz na Assembleia Legislativa. Estamos isolados. Nós não somos iguais aos democráticos, das quais eu respeito muito. Somos independentes de uma forma não radical. E é preciso encontrar pessoas que tenham estas características, que não são fáceis. Veja que a doutora Rita Santos sempre disse que ela é uma pessoa preparada para estar na Assembleia sem necessidade de ser formada. Mas não é fácil tirá-la do fórum. Está a fazer um papel em que o chefe executivo, cada vez que se desloca para o interior do continente, fala sempre do fórum. O fórum é, neste momento, a diversificação industrial de Macau. O fórum é falado por todos. Mesmo os empresários da China, quando querem deslocar aos países de língua portuguesa, solicitam o apoio do fórum. Portanto, não é fácil atraí-la para este papel, de alguma forma ingrato, quando está a falar em nome das pessoas. É preciso ter estômago, é preciso ter um coração grande para poder aceitar as críticas, mesmo aquelas que sejam injustas, e exercer o papel com aquela seriedade que é necessária na Assembleia Legislativa. Dizia há pouco que não representa propriamente a comunidade portuguesa, nem a comunidade macaense na Assembleia Legislativa, e grande parte do seu eleitorado é oriundo da comunidade chinesa. Ainda assim, sempre que se fala em candidaturas... Eu queria corrigir isso. Se formos fazer eleições só para a comunidade portuguesa e macaense, nós temos as eleições para os conselheiros da comunidade portuguesa. É um voto, é uma eleição democrática que ocorre 3 em 3 anos no Consulado-Geral de Portugal. Veja que os 3 lugares são sempre ocupados pela lista por mim liderada. Portanto, é um processo de eleição da comunidade macaense e portuguesa, processo democrático. Mas não estou a dizer só isto. Para além da comunidade macaense e portuguesa, se nós queremos concorrer na Fórmula 1, que é a eleição geral pelos eleitores residentes permanentes em Macau, temos que ter uma máquina preparada para poder ser eleitos nesse processo. Portanto, o que eu estou a dizer é que, mais do que
a comunidade maquense e portuguesa, eu defendo também os interesses da comunidade chinesa, comunidade chinesa residente em Macau, a comunidade tailandesa, filipina, que tem o bilhete de identidade residente. Portanto, todos aqueles que têm o direito de eleger, nos termos do artigo 26 da Lei Básica, podem votar na minha pessoa. É isto que eu estou a dizer. Eu rematava esta questão, esta nossa conversa com uma questão que tem como pano de fundo essa resposta que me deu. Sempre que se fala em representação da comunidade macaense ou da comunidade portuguesa na Assembleia Legislativa, esta é uma questão fracturante, de certa forma. Há pouco tempo foi anunciada uma candidatura, já tendo em vista as eleições para a Assembleia Legislativa. Esta candidatura de Luís Pedruco, que aparece aqui como uma voz que se diz independente e distanciada, quer do trabalho que tem vindo a desenvolver na TFPM, quer de uma candidatura mais tradicional que se tem apresentado às eleições sempre que há eleições em Macau, pode trazer-lhe problemas ou é uma candidatura bem-vinda? Não deve existir monopólios de listas. Todas as listas são bem-vindas. Estamos num processo eleitoral que se aproxima no próximo ano. Todas as listas que têm interesse em servir as comunidades de Macau. Não se podem formar listas unicamente, exclusivamente representativas de determinada extrato social ou determinada comunidade. As listas devem ser preparadas para todos os residentes de Macau. O universo é o universo de 260 mil eleitores, aproximadamente. E um deputado que, com sucesso, entra para a Assembleia Legislativa não está a falar em nome da comunidade macaense ou portuguesa ou chinesa. Está a falar em nome daqueles que elegeram. E é assim que se responsabiliza os deputados. Se eu estivesse na Assembleia Legislativa sempre a falar em nome da comunidade macaense e portuguesa ou somente a falar em nome da comunidade chinesa, veria que o resultado final, e faço uma aposta consigo, seria desastroso. Agora, se eu fosse eleito pela via indireta, representando determinado extrato profissional, é evidente que esse extrato profissional, social ou religioso teria que eu prestar contas, à medida que ia exercendo as suas funções na Assembleia Legislativa, perante esse extrato. Se, por exemplo, eu fosse um deputado nomeado, tinha que prestar conta ao chefe executivo ou aquelas pessoas que conseguiram ter a influência de, perante o chefe executivo, de nomear a minha pessoa na Assembleia Legislativa. E perante esses intermediários, senhores do poder, eu teria que prestar contas. E aquilo que acontece na Assembleia Legislativa, por isso é que você consegue ver a diferença, a forma de intervir na Assembleia Legislativa através das intervenções antes da ordem do dia, através das interpelações escritas, através das interpelações orais. Quem tiver o cuidado de estudar aquilo que se processa, e é por isso que sempre pedi que a TDM pudesse transmitir em direto e depois pusesse em diferido na internet. Eu sei que a TDM tem capacidade técnica, mas é o presidente da Assembleia Legislativa que não quer, porque ele não quer que as pessoas tenham informação daquilo que acontece nos plenários da Assembleia Legislativa. Sempre pedi que as reuniões das comissões fossem abertas a jornalistas para saberem o que os deputados estão a fazer e quais são as opiniões que eles proferem dentro das comissões, porque é assim que se consegue qualificar e ajuizar os deputados para que no final votem naquelas pessoas que de facto, honestamente, representam os direitos e os interesses da população de Macau. Não tem medo da concorrência, então? Não, nunca. Devo dizer que, por exemplo, se no próximo ano não for eleito, as pessoas não me elegeram, olha, Marco, eu fico muito contente na mesma, porque eu acho que dei tudo de uma forma honesta, leal, para com a população macau. Sabe que cada vez que eu ando na rua, sou cumprimentado pelas pessoas, as pessoas dão-me coragem, e é esta coragem que essas palavras de estímulo que eu encontro na rua, na conversa que eu tenho no dia a dia, que me dão a força e que me dão a gasolina para eu continuar a trabalhar na Assembleia Legislativa em prol de todos os cidadãos de Macau. Agradeço-lhe uma vez mais o facto de ter aceito este muito convite obrigado. que lhe foi dirigido pelo TDM. Muito obrigado. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa, como sabe, na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.